Conforto. Ato ou efeito de confortar, ou de se confortar. Apoio recebido num momento de aflição ou de preocupação. Aquilo que te fortalece, te revigora. Sensação de prazer, de bem-estar, de vida boa, sossego e acalanto. O que é conforto para você? Quais são essas memórias que te trazem esse lugar de bem-estar? Eu sou Ana Flávia Cavalcante e esse é o Histórias de Conforto. Sejam muito bem-vindos ao Histórias de Conforto, podcast criado e apresentado por mim, em parceria com a Comfort. E aqui a gente vai conversar sobre o conforto, tudo que ele nos traz e pode nos trazer. A minha convidada de hoje, eu tava assim, louca pra recebê-la, uma pessoa que eu admiro muito. Eu vou ler, tá, a minha apresentação pra você, porque é muita coisa que ela faz, que ela fez, que ela é. Vamos lá. A entrevistada de hoje tem tudo a ver com o universo que eu tenho abordado no meu trabalho no que se refere à economia de cuidado. Verônica Oliveira, ela mesma, que ficou conhecida com o perfil @faxinaboa e ressignificou a profissão de tantos prestadores de serviços, mostrando a realidade com muita consistência, consciência e bom humor. Ela que já passou e superou muito perrengue, gente, cuidou de muita criança que não era sua e tem muitos rolês para contar pra gente. Das quebradas da Zona Leste, em São Paulo, a palestrante em Harvard. Verônica já foi atendente de telemarketing, vendeu perfume em shopping, orientou pacientes em clínicas oftalmológicas, atendeu o telefone na rádio, anotando respostas dos ouvintes que queriam ganhar prêmios. Fez produção, redação, locução de podcast e mestre de cerimônias. Hoje é tudo que sonhou ser, porque o lugar dela é onde ela quiser. Comunicadora poderosa, além de influenciadora digital, é escritora, apresentadora, colunista, palestrante, empreendedora, atriz e militante dos direitos trabalhistas e humanos. Amante do verão, de rock and roll, de samba e tatuagens. É mãe da Claire, do Panda e da Azeitoninha, a Olivia. Sua vida dá um livro? Dá, e ele existe. O autobiográfico Minha Vida Passada Limpo. Com vocês, Verônica Oliveira. Ai, obrigada, que bonito quanta coisa. Não é, menina? Linda, bem-vinda, viu, Verônica? Obrigada. Tô muito feliz que você tá aqui. Eu também tô feliz de estar mesmo, aqui. Muito. Eu te admiro, assim, aquela música que é gal com mais quem, que é tô te amando à distância, tô te cuidando de longe, sabe? Sei. Eu te vejo, te sigo, te acompanho. Gosto muito do que você fala, faz, assim, você me representa, sabe? Ai, obrigada. Então, quando eu tava imaginando, assim, quem que eu convidaria para essa primeira temporada, você veio na minha mente na hora, assim. Eu falei, nossa, eu acho que as nossas vidas, né, e os nossos trabalhos se comunicam muito. Sim, aí eu fiquei feliz, porque é difícil a gente falar de conforto. Ih, menina, já vai começar. Vamos ver. Esse podcast nasceu de uma peça, não sei se você sabe, vou contar rapidinho aqui. Nasceu de uma peça que eu fiz em novembro de 23, que se chama Conforto, né? Aí a gente tava ensaiando no Sesc Pompeia, terminamos, aí fomos no bar, assim, tomar uma cervejinha, não sei o quê, falar da peça. Aí passa uma amiga de um amigo que nos apresenta, aí a minha amiga fala, ela tá fazendo uma peça, chama Conforto. Aí ela me olha e fala, nossa, desconforto então, né? E agora você falou isso que é difícil, né? Falar de conforto. A gente fala muito sobre desconforto, e sobre conforto fala pouco. Sim, é porque eu acho que uma coisa tá meio ligada na outra, né, assim, de que a gente faz, assim, a busca na memória, por exemplo, das situações, essa introdução que eu pergunto, né, para as pessoas, quais são essas suas memórias? Sim. Aí eu acho que isso também às vezes ajuda a gente a ir para as outras memórias, né, as dificuldades vividas, né. Exatamente, a gente passa por muito desconforto, vai buscando esse contraponto. Ai, mas na hora que você falou, eu fiquei pensando na minha avó. Ai, que lindo! A minha avó, ela representa o máximo do conforto. As comidinhas que ela fazia, aquela coisa de receber na casa e falar: "Tá com fome?
come uma coisinha, eu preparei pra você. Aí na hora de ir embora faz um sanduíche, leva pra não ficar com fome. Minha avó é a pessoa mais fofa, foi a pessoa mais fofa que existiu na face da terra. Qual o nome dela? Guiomar. Guiomar. E você cresceu com ela perto? Como foi? Como foi seu início de vida? Você nasceu onde? Que bairro? Como era na sua casa? Eu nasci na Bahia e com 2 semanas de vida eu vim morar em São Paulo. Então, não conheço a Bahia. Eu preciso ir pra lá um dia. E depois que eu vim pra cá, minha mãe tinha 15 anos de idade. E a minha avó cuidava muito dela e de mim. Uhum. Então, mas a minha avó era empregada doméstica, então a gente não tinha a nossa proximidade era aos finais de semana, quando ela tinha a folga. E nesse momento era sempre muito, muito intenso essa coisa do cuidar. Minha avó cuidava muito de mim. Então, e ela me fez muito mimada também. Te mimou, né? Uma avó A clássica, avó né? clássica. E aí, por isso que eu tenho tanto essa memória do conforto vindo dela, de cuidar muito, de dar mimos, de esconder um chocolatinho embaixo do travesseiro, de buscar, de fazer as vontades. Ai, gente, eu queria ter uma franja quando eu tinha uns 5, 6 anos. Ideia completamente maluca. Gente, Que meu franja, né? Meu cabelo Foi uma coisa- enrolado. E ela deixou eu Sim. cortar, ficou horrível. Ah, mas é porque talvez não sabíamos cortar tão bem, né? Sim. Valorizar, porque eu acho que hoje a gente usa franja, né? É. Só que a gente não usava, a franja era assim muito interditado, ficava Nossa, um todo, fizeram. né? É exatamente isso que eu ia falar. Fizeram uma coisa assim, ficou um bloquinho. Mas ela sempre me permitiu ser tudo que eu queria, fazer tudo que eu queria. É mimar? Ai, Mas que é delícia. gostoso. Nossa, demais. Eu tenho uma antivó, né? Tenho, né? Porque a minha avó paterna faleceu já. Mas a minha avó materna que ficou mais com a gente, que tá viva, mora lá até agora, lá na Vila São José, aqui, Americanópolis, em São Paulo, Uhum. né? Minha família é toda assim, da Zona Sul pra até Diadema. Ela não era essa avó. Então, toda vez que eu ouço essa avó, eu falo, não é essa avó ainda, né? É que agora a gente tá mais distante, porque esses contatos também a gente tem quando a gente é pequenininho, né? Esses Sim. denguinhos, assim. Sim. Ai, e você perguntou onde eu nasci, onde eu cresci. Ao contrário do que se imagina, a pessoa que trabalhou fazendo faxina, tal, deve ser da quebrada. Eu fui pra quebrada depois de velha, mas eu cresci na região central de São Paulo, entre Santa Cecília e Higienópolis. Vocês moraram ali? Sim, eu morava exatamente no meinho, que é ali a rua do Sesc Consolação, Uhum. com a Maria Antônia. Então, e estudei no Colégio Sion também, em Higienópolis. Então, foi o meio termo ali entre Santa Cecília, Vila Buarque e Higienópolis. Mas como que aconteceu de vocês irem para lá, assim? Como Eu foi? fui para lá depois de adulta. Eu fui depois de eu fui adulta. morar na periferia, já tinha quase 30 anos de idade. Mas você veio com sua mãe da Bahia, que cidade? Vitória da Conquista. Ai, que lindo. Eu não fui à Vitória da Conquista ainda, mas eu tô lá, tenho um pezinho na Bahia. Eu te falei, né, quando a gente foi no seu Sim. podcast, que eu fiz essa casinha na Bahia. Você tem que vir lá, você tem que Pois conhecer eu tua preciso terra. conhecer. Não, você vai enlouquecer. Vocês vieram de Vitória pra onde? Então, e aí a minha mãe veio já direto pro centro. A minha mãe morava na Liberdade quando eu era bebezinha, depois a gente se mudou pra esse apartamento ali na Vila Buarque. E eu morei lá até crescer, até adulta. Gente, que legal, realmente, né? Difícil de imaginar, assim, se Sim. você fala… Aí quando os meus pais se separaram, a gente começou a mudar loucamente. Então eu morei em Ah. muitas casas diferentes, mas a gente morou em lugares muito icônicos, assim, eu morei no Copan, morei pelo centro, várias ruas. Aí é até engraçado que às vezes alguém fala uma rua, eu já morei lá. Sim, conheço. Parece meio, aí fala, não é possível, você já morou em quantos lugares? Uns 40. Você morou em 40 lugares? É. Você tá falando o E eu número tenho sério 40. ou É sério. chutando? Não, é sério. E assim, eu tenho 43 anos. É uma loucura, assim. Já teve ano da gente se mudar 3, 4 vezes, porque morava onde a minha mãe conseguia pagar, e era uma loucura. Assim que ela se divorciou. E, Uhum. nossa, a gente já passou várias coisas malucas. Sua mãe teve quantos filhos? 6. 6. E todos Com com ela? 25 anos, ela já tinha 5. Meu Deus, ela começou com Com 15. Que é você? Você é a mais É. velha? Então, eu tenho 43, meu irmão 41, outro 40. 39. É, bem assim, é escadinha. Gente. Por isso que eu tenho 3 com 10 anos de diferença. Porque eu Entendi. vi Você que a falou, não, escadinha era né? uma loucura.
Mas não adianta ter mesmo com idades tão diferentes, que a Claire tem 24, o Panda tem 15 e a Azeitona tem 3, é uma loucura do mesmo jeito. É, deve ser, eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que tem um espaçamento, talvez salva um pouco a mulher ali de Sim, conseguir dar conta de outras coisas, né, tipo, sim. As trabalhar, demandas são diferentes com o quando não passar tem do tempo. Então, hoje, por exemplo, a minha filha é coisa de: "Ai, me empresta o carro". O adolescente é falar de jogo, e a e bebê a que tem as azeitoninha, ai demandas que nome de lindo, que apelido lindo. É, o nome dela é Olivia Oliveira Galo. Então é um nome total de azeitona, pé de azeitona, nome de Gente, é azeite. verdade! Mas foi sem querer? Depois que você percebeu, você falou: "Gente, nomeei a minha filha de um". O apelido veio quando na gravidez, quando eu descobri que estava grávida, ela tinha 2 centímetros, eu falei: "Gente, o que que tem 2 centímetros?". Aí ele: uma azeitona". E aí quando a gente viu que era menina, eu falei: "Ai, vamos chamar ela de azeitona". Aí a Olivia é azeitona, só que o meu sobrenome é Oliveira e o do pai é Galo. A gente começou a rir, Gente, é muito falando: perfeito! "Ah, é um nome incrível". Que legal, ela tem 3 anos, né. 3 anos. E você teve filho com quantos anos o primeiro? Você tinha Eu fiquei que grávida idade? com 17. Parecida ali com a sua mãe, né. Sim. Então hoje a minha mãe tem 59 anos e 8 netos. Que delícia, É uma família gente. enorme. Que fartura, né, de gentes, Sim. assim, de Alm vocês. Um almoço de família parece é uma loucura. A gente chega em rodízio, as pessoas já olham e Já falam: cai pra "Meu trás. Deus, o tamanho dessa família". Que legal você falar que viveu em 40 casas, porque eu, quando a minha casa ficou pronta, fui lá conhecer, né, aí estava sozinha, muito apaixonada por tudo, olhando cada detalhe, assim, bem de perto pra ver se era verdade, se a ficha caía. Aí tô no quarto olhando, assim, para o teto, falei: "Nossa, que tetinho lindo de madeira". Falei: "Como é que foi que eu vim parar aqui mesmo?", se me perguntei muito profundamente. Aí fui Uhum. voltando, sabe, daquela casa pra outra e fui contando. E quando eu terminei, tinham 29 casas na conta, Caramba. né. Aí eu resolvi visitar todas essas casas, eu fui em todas elas, fotografei a fachada da casa e me fotografei na fachada com o Felipe Ávila, que é um Uhum. super parceiro, fotógrafo incrível. E assim, convidei ele, falei: "Vamos amigo, vamos que eu acho que eu não sei, não tô legal, não estava muito bem, precisava talvez Sim. isso, me reconectar comigo, né, porque passar por muitas casas". Você Uhum. tem uma casa que tenha mais forte na sua memória, na sua mente? Pra você tem uma dessas 40? Eu acho que essa onde eu passei mais tempo, ela acaba tendo muito mais lembranças, mais coisas, e foi onde eu cresci efetivamente, né, as minminhas primeiras eu não tenho nenhuma lembrança da primeira casa da Liberdade, mas essa, ali na Vila Buarque, eu tenho muitas lembranças. Então, onde eu aprendi a andar de skate, onde eu comecei a andar sozinha, de ir para a escola sozinha, quando já tinha uns 11 anos. E de frequentar o Sesc, que era na rua de casa. Então eu tenho muitas lembranças, muita memória de coisas divertidas. Tem na esquina tem um parque e uma biblioteca. Eu sempre fui uma leitora muito, muito ávida e eu li quase tudo que tinha naquela biblioteca ao longo dos Hum. anos. Então ali é um lugar que eu tenho muitas memórias. Hoje em dia o meu filho estuda muito próximo e eu adoro passear por lá e relembrar as coisas. Eu tenho lembranças boas e lembranças muito ruins. Eu perdi um irmão naquela casa e mesmo assim é um lugar que me traz uma sensação muito gostosa, e aí tem essa lembrança ruim. E foi onde meus pais se separaram também, então tem uma coisa agridoce ali, mas é um lugar que eu gosto muito, e eu até brincava que eu falava: "Eu vou comprar um apartamento naquele prédio", meus pais: "Ai credo". Vou comprar aquele É. apartamento, né. Seus pais se separaram, você tinha que idade? Uns 15 anos. 15 é muita consciência já de tudo, É, né, muita sim. vivência também, que bom, né. Era gostosa a relação com seu pai? É ainda? Não sei se vocês se veem, Sim, se sim. vocês têm esse contato, Não, como é? inclusive, não comprei o apartamento ali na Vila Buarque, mas eu acabei de comprar o meu apartamento e o meu pai tá fazendo E o meu pai que vai ajudar a fazer, ele é eletricista e ele vai ajudar a fazer as coisas. Ai, que Então sorte ter um pai eletricista, misericórdia, porque é tão difícil, né, isso pois em obra. é. E aí tem essa coisa da ajuda. E assim, meu pai e minha mãe são muito próximos. Então, mesmo separado há tantos anos, tem muito desses encontros de família. Então a gente tem costume de almoçar, de juntar todo mundo.
E aí junta os 5, e junta os 5 Os filhos, filhos. e todos já são casados, então tu vai os cunhados, os sobrinhos, junta todo mundo e meus pais estão sempre juntos nesses rolês familiares. Então mesmo depois da separação, vocês mantiveram um contato, Sim, né? sim. Isso faz muita Todos diferença, muito né, próximos, Verônica? sim. E eu acho que é a referência dos meus pais, tanto que os meus filhos são de pais diferentes e sai todo mundo Eu junto. Aí É 18 pessoas só pra sair de é, casa, né? exatamente. Então a gente é bem eu sou bem tranquila e acho que por ter essa referência dos meus pais. Nossa, eu fiquei muito eu piro muito nessa questão do pai, tô cada vez mais pensando sobre isso, porque os meus pais também se separaram, né. Uhum, Mas o meu pai foi viver uma outra vida, meio que deu uma desencanada legal. E a minha mãe, uhum. todas as férias, levava a gente lá, insistia, né, pra gente encontrar, vê-lo, ficar um pouquinho junto. Uhum. Só que depois que a gente foi tomando, né, conta da própria vida, sei lá, na adolescência pra frente, era chato, né, meio que ir Sim. assim, dá uma forçada de barra, a pessoa não tá te procurando muito. Então a gente se afastou muito. Aí fiquei uns 10 anos, acho, sem ver meu pai. Falei: "Nossa, preciso ir lá, né, porque ele nem vai me reconhecer mais, se a gente se tromba na rua, de repente, ele nem sabe quem eu sou". Sim. E aí voltei lá, e ele estava de costas na garagem da casa dele, botando alça numas sacolas, era o trabalho dele do momento. E aí eu fiz assim: "Pai", ele ficou parado sério, uns 10 minutos, assim, sem virar, sabe. E aí foi um super reencontro. E tô nessa luta, né, de encontrar com ele, de dizer: De "Pai, reconectar. eu não tenho nada a ver com a minha mãe, você viveu uma história com ela", porque essas coisas a gente só aprende depois de crescida, né, Verônica. Sim. Separar as Ai, relações. família é sempre muito doida, né. Nossa, irmã. Hã. Tem cada coisa. Eu brinco que eu não me identifico, por exemplo, com os meus irmãos. Eu sou a famosa doidinha da família. Então eu gosto eu sou agora eu tenho, graças a Deus, a minha irmã mais nova, que é a minha versão 2.0. Eba. Então tem cabelo colorido, tem tatuagem. Aí eu falei: "Ai, ainda bem que tem uma parecida", porque os meus irmãos são todos formados, casaram cedo, compraram casa, aprenderam a dirigir com 18 anos, e eu fiz tudo ao contrário. Então eu só conquistei as minhas coisas agora, eu passei por muitas dificuldades que meus irmãos não passaram. Então eu Uhum. engravidei cedo, demorei para trabalhar, aí fui toda bagunçada na vida, e aí eu sou aquela que quando escolhe a música na festa de família, lá vem a música doida dela. Sim, Então me nunca reconheço. teve nunca teve aquela coisa de identificar, de falar: "Ai, ó, os meus irmãos, a gente é tudo parecido". Não sou nada parecida com eles. Eu também. Eu acho que com a minha irmã talvez um pouco, né, a gente tem 2 Uhum, anos de diferença, mas eu tenho um irmão que é 10 anos mais 12 anos mais jovem que eu, e evangélico, então também ele traz um contexto uhum. outro para as nossas vidas, assim, a gente Sim. precisa dialogar lá em casa, sabe. Porque eu sou candomblessista, minha mãe é umbandista, minha irmã vai no que levar. E ele é evangélico, então pra gente ter uma convivência, assim, Uhum. gostosa, né, possível, Sim. porque a gente se ama, mas é isso, temos muitas diferenças também, né, que é o Sim. que é a vida, né, ver, assim. É. Mas quando você vai contando, parece que vocês tinham uma relação, uma situação, assim, você e seus pais, ainda eles juntos, de classe média? Como é que você pode Sim. dizer é? Família de classe média básica, assim, todo mundo estudou em colégio particular, viajava com uma certa frequência. Eh, eu brinco com amigos meus que sabe aquela brincadeira de marcar coisas que você tinha quando era criança, que tem em Uhum. rede social? Quando eu olho, eu vou gabaritando, assim. Aí eu falei: "Gente, eu era criança do Eu era uma Pathy. Paty, nossa". Então era aquela coisa tinha a mochila da Risca, o tênis da moda, tinha o boné, a roupa do Hard Rock Café, estudava em escola particular, tinha aquele estojo que abria em várias coisas, Ai. bicicleta, skate, não faltou nada, assim, isso pra mim foi muito importante pra ter uma referência, porque eu vivi 2 mundos muito diferentes, um Uhum. mundo de uma falta muito grande e um mundo de ter tudo. Meus pais me proporcionaram tudo que eles poderiam, e então quando eu cresci e passei pelas dificuldades que eu passei, hoje eu tenho uma consciência do mundo e da vida absurda por ter passado 2 situações tão diferentes. Uhum. De talvez valorizar, né. Sim, de Mas o que que valorizar cada coisa. aconteceu? Como que degringolou, assim? Você falou: Ai, "Nossa".
Eu acho que veio disso, sabe, de não ter estudado na época em que todo mundo sai da Uhum. escola e vai para a faculdade, de ter tido a minha filha muito jovem, então eu comecei a trabalhar mais tarde, porque eu fiquei cuidando dela, e por não ter estudo, de ter esses empregos operacionais que ganhava super pouco, então era sempre uma linha fina de: "Se eu perder o emprego, eu não tenho como me manter". E isso não que isso não aconteça com as outras pessoas, mas era sempre num contexto de tudo no mínimo. Então, ganhava um salário mínimo, morava na periferia, tinha acesso a poucas coisas, e tanto que o auge foi justamente quando a empresa onde eu trabalhava no telemarketing faliu, e com isso eu perdi a casa que eu morava de aluguel, e nós fomos morar num barraco por conta disso. Então, foi uma coisa muito rápida, a questão de em 2 meses de perder um emprego, não ter onde morar. Então, até que eu conseguisse um outro trabalho, a gente passava dificuldade de não saber quando voltaria a comer. É uma coisa muito tanto que hoje em dia para mim, qualquer situação mínima de dificuldade é um gatilho muito grande na minha cabeça, "Meu Deus, a gente vai passar fome, eu não vou ter onde morar, vai acontecer tudo de novo". E é uma loucura isso, porque eu acho que nenhuma situação que a gente passe é tão difícil quanto passar fome, é a coisa mais difícil que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então, hoje eu tenho até uma gratidão muito grande por tudo que eu consegui conquistar, por ter passado as dificuldades que eu passei. Que lindo. Me emocionei, assim, porque é muito difícil mesmo. Nunca passei fome, mas a gente passou quase, sabe, fome, Uhum. assim. E essa sensação, assim, que não é que é nova, já tem alguns anos que a minha vida tá estabilizada, né, e Hum. tal, da minha família. Mas eu acho essa sensação de entrar no supermercado, assim, e poder escolher o que você quer comer, Nossa. sem nem olhar o preço mesmo, sem nem olhar. E não é por Sim. soberba, não é por Uhum. é simplesmente porque você tem aquele dinheiro, quer comer aquilo, Sim. e comer é um E ato sem culpa, sem se essencial. preocupar, Exatamente. poder escolher é muito gostoso. Eu acho que a primeira vez que eu me dei conta de que a vida tinha mudado, foi um dia em que o metrô estava muito lotado, e eu estava agoniada de estar sendo espremida pelas pessoas, e falei: "Gente, não aguento". Saí, pedi um carro de aplicativo e fui embora pra minha casa. Ah, que alívio. E Ah, aí eu pensei: "Olha, eu posso escolher". E aí foi o primeiro estalo, assim, e aí depois eu me dei conta disso, do supermercado, das coisas terem mudado ao ponto de que eu não precisava ficar contando se eu poderia tomar aquela decisão ou não. E eu falei assim: "Uau, que da hora". muito da hora, é muito da hora e são coisas simples, né. São coisas que Sim, você vê, parar pra pensar, mobilidade, né. Todo mundo é tem o direito, mínimo, é é o querer mínimo. morar, comer e poder se deslocar, não é nenhum luxo. Eu acho isso Sim. muito doido, porque quando eu penso que eu consegui, são coisas muito básicas, são coisas que todo mundo deveria ter. Morar bem, comer bem, não se preocupar com os filhos, com dar acesso para eles à educação de qualidade. Não é nenhum luxo querer esse tipo de coisa. E eu sempre penso nisso, eu falo muito na minha terapia. Eu falo: "Será que eu quero ser melhor que os outros por ter esse tipo?" E é isso, por ter um conforto, porque é confortável você poder Nossa, nossa, muito. quando eu posso pegar o carro e levar o meu filho para terapia dele, levar a bebê para a escola, fazer as coisas. É isso, é só eu querer ter uma vida confortável, não é muito mais do que isso. Eu não faço questão, eu morro de rir, que eu falo: "Gente, eu não quero ter uma casa com a porta", eu morro de quem tem aquelas casas com a porta Sim, gigante. eu Eu também. falo: "Pra que isso, bicho? Como limpa essa porta?" Não, só de abrir a porta já é um peso, né. É, eu falei: "Não quero isso, eu só quero o básico". Mas é engraçado você falar de porta, porque lá em casa eu cresci numa casa de um cômodo, né. Essa casa aqui pra você tá ali na Vila Buarque, pra mim essa casa da minha memória, comparando com a sua, tá lá em Eldorado, Diadema, que é onde eu Uhum. nasci. E era um cômodo, o banheiro era pra fora, e aí não tinha janela, e a minha mãe bem pedreirona também, assim, muito ativa, ela mesma já pegou um martelo e fez um buraco na parede,
E depois arranjou um jeito de botar uma cortina. E aí depois alguém foi lá e botou uma janela. Mas demorou, a gente ficou um tempo assim, sabe? E aí agora minha casa tem… Outro dia eu tava contando, falei, quantas portas tem na minha casa? E eu pirei com essas portas. Aí na peça eu conto, no final da peça eu conto, né? O que é conforto pra mim hoje, assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho, que é, lógico, essa casa. Sim. Porque é isso que você tá falando, sabe? A situação era precária a tal ponto que perdeu o trabalho, perdeu a casa, né? E vai pra onde? E hoje, eu comprei a minha casa, mas ela precisa ser reformada. É um apartamento dos anos 40. Ai, não, mas calma, conta com detalhes, né, Verônica? Você tá contando assim. Gente, eu amo detalhe. Eu gosto que a pessoa conte assim, dia 1, vi o anúncio. Não, foi uma maluquice, porque uma amiga me convidou para conhecer o apartamento que ela tinha comprado. E quando eu cheguei lá, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, que apartamento lindo. E era um predinho de 2 andares, um apartamento por andar. E ela falou, então, lá em cima tá vazio. Aí eu falei assim pra ela, não tenho a menor condição. Ele fica ali na região da Pompeia. Falei, você acha que eu tenho grana pra morar na Pompeia? Eu não consigo comprar um apartamento aqui. E aí ela me contou quanto ela tinha dado de entrada, como funcionava. Aí levei meses pra criar coragem e pedir uma visita. Aí joguei o endereço no Google, vi qual era a imobiliária e entrei em contato e agendei uma visita. Aí levei meu pai na visita e ele, é velho, é muito velho, você vai gastar muito dinheiro para reformar. E eu olhando e pensando, aqui, adoro que eu penso alto, aqui vai ficar minha lavadora de louças. Eu tenho uma lavadora de louças? Não. Aqui vai ficar tal coisa. Comecei a planejar tudo, eu falei, eu vou morar aqui. E aí fiz a simulação do financiamento no banco e falei, se aceitar é porque essa casa tem que ser minha. Aí na hora que o banco aprovou, eu comecei a entrar em desespero. E agora? Eu vou ter uma dívida até os 70 anos de idade. É isso aí. Eu desesperei. E meu pai ficou falando, você sabe quanto vai custar? E realmente, quando eu descobri, eu comecei a chorar. Eu falei, eu nunca vou conseguir morar nessa casa. E aí eu tomei a decisão, agora já tem 1 ano que eu pago as parcelas e não moro lá. E aí eu decidi, falei, eu não vou esperar juntar o dinheiro da reforma. Eu vou morar lá. E a casa, ela não tá caindo os pedaços, mas ela também não tá… Mas em uma boa pintura, uma boa limpeza. Então, e aí eu pensei nisso, eu falei, eu vou limpar, e funciona, tem luz, tem água. Irmã. Tá lá, e aí é isso. E não tinha, ele é dos anos 40, ele não tem, deve tem ser um charme. uma tomada em cada cômodo. E aquelas tomadas de 2 pinos. Aí eu falei, olha pai, coloca tomadas e eu vou vir. E a gente tá nesse rolê. Meu pai foi lá, anotou onde vai ficar cada tomada. Aí ele falou, ó, põe sua geladeira aqui e tal. E é isso, vai ser desse jeito por enquanto. Mas eu já tô feliz de ter feito um movimento. E eu não vejo a hora. Agora eu fico andando pelo bairro, eu fico pensando em como as coisas vão ser. Assim, e às vezes é isso, a gente planeja uma coisa, não acontece do jeito que a gente planejou. No meio desse caminho, quando eu consegui comprar a casa, logo na sequência eu fiquei desempregada. E isso bateu todo aquele gatilho de estou desempregada, não vou conseguir pagar a casa, vou morar na rua, vai acontecer tudo de novo. Aí eu parei, respirei, falei, calma. É uma outra realidade, minha vida é outra, não vai acontecer isso. E agora e por isso eu tomei a decisão de me mudar do jeito que a casa tá, pra eu não ter que pagar aluguel enquanto isso. E aí eu falei, é isso, vai que vai. Nossa, vai que vai com certeza, mas esse medo é um medo tão próximo também a mim, Verônica, esse de ficar pobre de novo, né, assim, pobre de marré. Você não tem dinheiro pra realmente nada, assim, é uma coisa… E eu falo isso pra mim também, falo na terapia, que é assim… Temos outros recursos agora, né? Temos outros acessos. Então, por mais que a situação ficou meio difícil ali, sei lá, também… A minha profissão é muito sazonal. Exatamente. Né? De repente, tô numa novela, a novela acaba, você acha que vai ser contratada por mais 5 anos. Não, de repente não. E aí você faz um teste, faz outro, de repente não passa. Fala, meu Deus, e agora? Nossa, quando eu escuto um não, dá aquele buraco no peito. E você fala, e agora? Será que eu nunca mais vou… A vida do autônomo vai pensar, será que eu nunca mais vou trabalhar? Ou depois pega 3 trampos ao mesmo tempo. E fica desesperado, falando, não aguento mais trabalhar. Aí chora e vai. Aí eu falo assim,
tô chorando por aquele trabalho que eu pedi tanto e agora tô Tô chorando tendo que pra fazer. trabalhar. Nossa, nem fale, menina, mas quando Aí eu eu fico tão feliz de saber que não sou só eu. Nossa, não é mesmo, não é mesmo, não. Tô numa rede, tô numa conversa essa semana justamente com um amigo muito amado, um irmão, que tomou aí não seguidos e deu uma baixa, sabe? Eu falei, não, pode parar. Vamos pra frente, né? Também assim, tente, é difícil dar tal de Sim. conselho, né? Quem somos nós? É. Né, de falar, faça isso, mas eu acho que quando a gente também cria os nossos projetos, quando a gente vai abrindo outras portas e outras frentes, ampliando, né, a capacidade disso, de gerar renda, de ter Sim, outros trabalhos, de repente ajuda, né? com certeza. E de Você não. tá fazendo um monte de coisa, né, Vivi? Você escreve, você atua, você é Sim. apresentadora. Recentemente eu levei um não que deu essa baixa. Você Ai, fala, e agora? Ai, meu Deus. Mas ao mesmo tempo, eu criei uma linha de óculos e eu vou lançar em breve. Então é uma uau. coisa de saber que tem possibilidades. Às vezes dá um medo, mas é não ficar parado. É isso que você falou. Não dá pra gente. Quando a gente sabe fazer tantas coisas diferentes, não dá pra ficar parada e só lamentando o que não deu certo. Eu tenho muito que pensar naquilo que pode funcionar e dar certo Nossa, eu no amei, eu até futuro. anotei aqui essa frase que você falou, né, dos 5 anos. Gente, eu penso muito no Fala de eu novo. penso muito no passado, eu não penso no que "Ai, como você se vê daqui 5 anos?". Eu não sei como eu vou estar 8 horas da noite de hoje. Então, eu agradeço muito por ter evoluído nos últimos 5 anos. Se eu Que paro para lindo. pensar em tudo que me aconteceu nos últimos anos, eu criei uma palestra com esse tema, que é como você se vê 5 anos atrás, porque todo mundo fala: "Como você se vê daqui 5 anos?". E aí eu falei: "Não tá errado o verbo não tá errado, é realmente como você se vê em 5 anos atrás". Porque é muito fácil a gente ficar botando um monte de minhoca na cabeça de tudo que a gente vai fazer e esquecer. Porque se você parar pra pensar em como você estava 5 anos atrás, olha o tanto de coisa que você já conseguiu. Então eu acho muito importante a gente pensar sobre isso. Nossa, me veio uma inspiração mesmo, porque a primeira vez que eu fui num encontro, que ainda era com a Fátima, Uhum, eu encontrei a Anitta lá, eu, a Anitta e mais uma outra convidada. E aí a gente conversou rapidinho, assim, antes de começar, e ela falou exatamente essa frase: como é que você tá se vendo daqui 5 anos? uhum. Rapidamente, sabe? Porque É. ela contou que ela tinha essa perspectiva da vida dela, né, pessoal, Eu não sou de profissional. planejar, de falar: "Ai, eu tenho meus planos e não sei o quê". Tanto que eu comprei a casa na maluquice, tudo pra mim vem assim: Qual é o seu signo? Gêmeos. Adoro. Isso Fala explica baixo nos gêmeos. Gêmeos, isso explica muita Muita coisa. coisa. Totalmente maluca. Eu Mas essa perspectiva eu deixo a sua, vida me levar, literalmente. essa de falar como que estava 5 anos atrás para agora, ela é muito promissora, porque e dá um quentinho no coração de da gente também fazer elogios, né, dizer: "Ó como que você Sim, ó que 5 tanto anos você atrás eu não fez". sabia que eu poderia ser uma apresentadora. 5 anos atrás eu não sabia que eu ia ser mãe de novo. Então, são muitas capacidades, muitas possibilidades, muitas potências que a gente vai descobrindo com o tempo. E eu nunca imaginei, nem imaginei que eu ia chegar em 43 anos, então eu já tô feliz que eu vivi até aqui. Que eu brinco que eu falo, probabilidades e coisas que já me aconteceram, um amigo meu fala: "Amiga, não você não vai morrer tão cedo", Não vai. porque eu já sofri acidente, eu já tentei suicídio, já aconteceu cada coisa e eu não. Não, é ruim rir disso, né, mas por um lado, mas por É, outro você aquela fala: "Essa quer viver". exatamente. Eu sou o tipo de pessoa que dá risada e fala: "Eu tô rindo agora", porque na época foi horrível. Mas é por isso que, né, a parte boa, às vezes, da gente passar por situações difíceis é rir depois, né. É É a pra única isso eu coisa falo que tem, né. eu brinco que eu falo assim para os meus seguidores: "Eu sofro pra gerar entretenimento pra vocês, porque depois a gente ri das situações". E como que você começou com a Faxina Boa? Eu conheci você através desse seu perfil. Uhum, Como que foi pra você? Você é muito ativa nas redes, uhum. né. E tem uma conversa que eu acho, assim, muito importante, um papo muito reto. Eu adoro como você se coloca verdadeiramente pra gente.
Que nem você tá fazendo aqui agora, assim, sabe? Isso me sai aproxima tanto. Eu falo, gente, e tem uma coragem também, às vezes, de Uhum. expor uma situação que não é tão favorável, Sim. né? E o Faxina Boa veio disso, porque eu tinha falado da empresa que eu trabalhava que faliu, e da perda de tudo, e chegou um tempo em que as coisas estavam tão difíceis que eu decidi que se eu não estivesse aqui, meus filhos teriam mais oportunidades na vida. Eu achava que eu era a causa de todo o atraso que a gente tinha. E a gente não conseguia saber quando ia comer, a gente morava num lugar horrível, era um cômodo muito pequeno, cabia só uma cama de solteiro, um fogão, uma geladeira, as nossas roupas ficavam todas em sacos plásticos embaixo da cama, e eu dormia na cama e meus filhos no chão. E e eu morro de rir, que era um barraco mais limpo e cheiroso que tinha lá. Iu, tá, Porém, querida. tá. E a gente dividia o banheiro entre todos os moradores do lugar. E aí eu acordava bem cedo, antes de todo mundo sair pra trabalhar, lavava o banheiro todinho, aí todo mundo tomava banho e falava: "Pronto, agora a gente tá livre de usar o banheiro sujo". Que chique. Era toda chegava e aí o Um pessoal falava nojo, né? e aí o pessoal já ficava assim, felizão: ela vai lavar o banheiro". Então eu sempre tive essa coisa de manter a minha casa muito limpa, de ser uma pessoa muito pirada com limpeza, mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. E aí, morando nesse lugar e passando por tudo que a gente passou, no final de 2016 eu tentei suicídio. E eu tinha essa ideia de que eu queria que os meus filhos tivessem alguma chance, e eu achava que não era eu que ia dar essa chance pra eles, porque comigo eles só estavam passando por perrengue. E o meu filho, ele estava com 8 anos na época, a gente não falou pra ele o que tinha acontecido. Ele até achou que ele estava de férias, porque ele foi pra casa do pai e ficou lá. E aí, no momento que eu voltei pra casa e encontrei com ele falou assim: se eu tivesse que escolher entre uma mãe rica e você, eu escolho você". E eu não sei por que ele falou isso. E ele é muito sensível, meu filho tá no espectro autista. E as pessoas falavam assim: "Seu filho nunca vai ter empatia, seu filho não vai entender sentimentos". E ele é a pessoa mais sensível que eu conheço. E ele fala assim, às vezes, ele tá com 15 anos, tem 1,80 de altura, e ele fala assim: "5 minutinhos de mamãe". Aí a gente abraça e fica os 2 grudadinhos, assim. Aí eu: "Tá, já deu". Aí a gente solta. Ele é maravilhoso. E Que aí eu falo: "Eu tenho legal. que deitar no seu colo, porque você é muito grande, eu não posso mais pegar você". E e quando eu saí do hospital, eu não fazia a menor ideia do que fazer da minha vida, porque os meus 2 grandes gatilhos para minha depressão era a casa onde eu morava e o meu trabalho que não era capaz de me sustentar. E aí um dia eu fui dormir na casa de uma amiga e limpei a casa dela enquanto a gente conversava. Mas foi assim, natural, a gente almoçou, aí eu fui lavar os pratos que a gente tinha comido, e aí eu limpei o fogão, limpei o chão, limpei a parede, eu comecei a varrer a casa e ela: "Mano, para". Aí eu: "Não, rapidão, já tô acabando". E aí fui limpando tudo. Aí a gente tomei banho, a gente foi assistir um filme de noite, e ela falou assim: "Eu posso pagar uma diária de faxina pra você? Porque eu pago R$ 150 pra moça que vem aqui em casa". Aí eu estava com tipo 1,70 no banco. Falei: "Claro que pode". E aí quando ela me pagou, imediatamente eu fiquei pensando, eu nem vi o filme, eu não lembro nem que filme era que a gente tinha escolhido, porque na minha cabeça só ficou pensando assim: "Cara, se eu trabalhar disso todo dia, minha vida muda". E aí a gente começou a tirar foto do apartamento, do jeito que estava, ela falou: "Nossa, tá parecendo do dia que eu peguei da imobiliária, tá tão limpo". Ai, que história linda. Ai, e aí eu resolvi, depois de um tempo, postar nas redes sociais que eu estava trabalhando como faxineira, e eu fiz o cartaz do filme Kill Bill. E aquilo bombou de um jeito tão maluco, quando eu vi a quantidade de like, de comentário e as pessoas: "Cara, é muito divertido isso". E aí 2 dias depois me ligaram da TV pra marcar uma entrevista, porque eu era uma faxineira criativa.
Aí eu, cara, o que tá acontecendo? Eu tinha Eu colocado o amo. meu telefone para as pessoas me chamarem. Aham. E aí, de repente, tinha áudio no meu WhatsApp. Você é muito da hora! Tamo aqui no bar falando de você. Axé. E eu tinha um namorado, ele estava dentro do trem, ele falou: as pessoas estão olhando o seu post e comentando dentro do trem. Falei, meu, não entendi nada. E aí eu resolvi criar a página chamada Faxina Boa e o nome veio totalmente aleatório. Eu falei assim: ah, deixa eu colocar Faxina Boa. E aí, pra cobrir o espaço que estava me incomodando no cartaz. E de repente eu comecei a contar meu dia a dia. Começou a vir um monte de seguidor, depois eu fui para o Instagram, depois eu fui para o LinkedIn, virei LinkedIn Top Voice e comecei a ganhar selinho de verificada nas redes e eu só pensava: "Tô entendendo nada". Que loucura, né? E assim, o poder da internet de transformar a vida da pessoa O foi seu poder, né? foi O surreal. Eu seu. falei: "Gente, as pessoas estão realmente interessadas". E o primeiro dia que eu tive noção do que eu estava fazendo foi quando uma mulher disse que ela deixou de ter vergonha de ser faxineira por minha causa. Aí eu falei: "Ah, isso aqui é legal. Agora eu entendi o que que é para eu fazer". E comecei a falar com eu sempre falei com muita naturalidade, porque por ter crescido num bairro de classe média, por ter os meus amigos todos, assim, metade deles foram embora do país, e os que estão aqui trabalham em grandes empresas, têm altos cargos, são pessoas super bem-sucedidas e eu me sentia muito mal perto delas. E uma até chegou a falar pra mim assim: "Ai, tadinha, né, meu, você foi acabar assim". E aí o subtítulo do meu livro é "Eu não terminei como faxineira, eu comecei". Porque eu não acabei nada, eu estava fazendo um trabalho que eu faço bem, que eu sou boa, que traz bem-estar para as pessoas, que me dava dinheiro, eu falei: "Por que que eu vou ter vergonha disso? Não faz o menor sentido, é um trabalho como qualquer outro". E aí, saber que as pessoas começaram a se identificar com isso, independente da profissão delas, porque é isso, eu recebo muita mensagem: "Eu sou manicure, eu sou fotógrafo, eu sou tatuadora", e também a gente é muito desrespeitado, essa coisa do pedir descontinho, do falar: "Ah, mas você não tem um trabalho de verdade? Você só faz unha ou trabalha?". Pô, como assim? Qual que é a sua profissão, né? Qual é? Você não tem um trabalho de verdade? Então, falar que todos nós somos trabalhadores e que todos nós merecemos respeito, trouxe um tanto de gente, porque quem me segue são pessoas muito diferentes. Então tem desde políticos, artistas, músicos, e tem a galera de publicidade, tem outros profissionais, e tem muita filha de faxineira, filhos de faxineira que fala: "Pô, eu só cheguei onde eu cheguei porque minha mãe lavou muito banheiro, e eu tenho muito orgulho da minha mãe". E eu acho muito bonito quando as pessoas falam isso, eu falava: "Ai, tomara que meus filhos pensem assim quando eles crescerem". E hoje eles falam. Essa reportagem que foi a primeira que eu gravei, demorou um tempo, eu fui assistir de novo. E aí o primeiro comentário era do meu filho falando: "Essa aí é a minha mãe". Ai, Vênus quer Ai, matar a gente, né? Meu Deus, ele é ela veio como? eu falei que esse menino é muito fofo. E eu tinha muito esse pensamento de: "Por que que eu não posso usar o meu exemplo para que outras pessoas". No começo eu falei: "Eu quero ser exemplo de nada não". Mas depois eu vi que era importante, porque não tinha ninguém fazendo isso. E é muito doido, né, porque é um espaço que estava ali pronto para ser ocupado, e eu cheguei. Nossa, você chegou ao mesmo e parece que foi, assim, uma conjunção mesmo, porque você começou a receber convites pra fazer faxina? Meu, no primeiro dia que eu postei, eu fechei 60 faxinas, e eu só pensando: "A pessoa vai ficar com a casa esperando". Você fechou 60? 60 no primeiro dia de postagem, foi assustador. 60 faxinas que você foi fazendo aos poucos, né? E ao É, mesmo tempo também você foi sendo convocada para falar sobre. Então que eu achei esse caminho, assim, junto, né, porque sim, você de fato trouxe a faxina para o centro da sua vida como uma possibilidade de se manter teus filhos, tua sim. casa, e também abrir para uma discussão, uma conversa que é praticamente inédita. Fala-se pouco sobre isso. Sim, e todas as vezes que a faxineira era retratada, é sempre de um jeito muito estereotipado, tanto que eu ouvia muita assim:
Nossa, mas você é faxineira. Você. Aí assim, mas você sabe falar bem. Mas você é diferente porque você é tatuada. Mas você escuta rock. Eu já cheguei a escutar que eu tinha que ouvir música de faxineira. Que até hoje, isso faz muitos anos e eu não faço ideia do que a pessoa quis dizer. O que que é uma música de faxineira? Existe música de contador? Música de modelo? Música de. Não tem isso! Ai, fiquei pensando o que seria de contador. Música de contador, sei lá. Tipo, Caramba, que puxado, né? Preconceituoso, o assim, preconceito, na essência, né? Quando eu conto a história do cara também, que me chavecou dentro do prédio, e aí ele perguntou qual andar eu morava, e eu disse que eu não morava, eu estava lá pra fazer faxina, ele ficou, tipo, ele ficou com vergonha de ter chavecado uma faxineira. E eu cheguei chegando, eu falei: "Por que você ficou com vergonha?" Aí ele: "Não, nunca demorou tanto chegar no térreo." Cara desesperado, ele foi embora numa velocidade quando o elevador abriu a porta. Então, tem muito eu imaginava isso, que ainda existia, porque desde a minha avó e eu ver as situações pelas quais ela passava, e eu achava que isso não existia mais, na hora que a realidade bateu na minha porta e de não poder entrar pelo portão de social, de não poder eu me lembro que a primeira vez que eu fui de carro trabalhar e uma menina falou que eu não que ela não queria mais a faxina, porque o meu carro era melhor que o dela, foi muito, muito difícil, porque eu fui embora estarrecida, assim. Nem era um carrão, era Ai, pelo credo. contrário, era um carrinho, era um carro bem pequenininho, bonitinho, era um Cinquecento. E ela falou: "Não, não quero. Como assim a faxineira tem?" E muitas vezes eu ouvia: "Ai, seu celular é muito bom, você não acha que ele é bom demais?" É muito doido. Sim, tá conectado total com escravidão, né, com tantos e Sim, tantos anos da gente vivendo um processo de escravidão muito tenebroso. A escravidão sim. no Brasil foi uma violência muito grande e que perpassa os anos e que dura, de certa forma, para mim, o trabalho doméstico, o lugar que as pessoas colocam o trabalho Colocam doméstico, a trabalhadora doméstica nos dias atuais, né, no tempo de hoje, de sim. agora, nosso tempo, para mim é uma conexão direta, é a escravidão moderna, né. Eu falei quando eu comecei a fazer palestras, e aí eu estava falando pra uma cliente, aí ela falou assim: "Ai, eu vou ficar muito chateada se você tipo, se a sua vida melhorar o suficiente pra você não precisar mais vir trabalhar pra mim." E aí eu pensei: "É fã ou hater?" Nossa, arrepiou até minha coluna aqui. É fã ou hater? Como assim? Não quero que você prospere, porque eu vou perder a minha faxineira. É surreal, assim. É, quando que elas poderiam ter uma faxineira que é isso, que vem de Cinquecento, que ganha um salário massa, que tem um puta É, reconhecimento social, né, de ser mais uma profissional no campo do trabalho. Então qual a sua sim. profissão? Qual a sua? A minha é faxineira. E ter esse É, respeito que ele pode chegar de muitas formas, né, Verônica? Remuneração é uma delas, né. sim. E no começo tinha muito essa coisa do: "Você não pode dar um descontinho?" Aí eu comecei a atacar geral, assim. Chegava na casa da pessoa e falava assim: "Você pode me dar um sabão em pó desses? Porque como eu te dei um desconto, vai impactar muito no meu mercado. E você tem muitos." Aí a pessoa ficava sem Nossa, sem reação, assim. Nunca mais a pessoa pedia desconto. que forte, essa estratégia é muito boa. Você dá um Ai, descontinho e pede uma coisinha, né, porque é ai, tudo eu sou tão toda eu pouquinho. eu sou toda ninja pra responder essas coisas. Uma vez a moça falou assim: "Ai, tipo, aproveitando que você já tá aqui, você não pode limpar dentro do fogão, levar meu cachorro pra passear, regar minhas plantas?" Aí eu falei: "Nossa, quando você vai no fast food e você compra o combo que é hambúrguer, batata frita e refrigerante, você fala assim: 'Ai, aproveitando que você já tá aí, me dá também um sorvete?'" Tcharam. Aí a pessoa todo mundo trava, assim, quando você responde. Aí tem a coisa do: "Nossa, como ela é atrevida por cobrar os direitos dela." Então, claro que eu demorei pra atingir essa maturidade de chegar e falar: "Não, o que você Poucas. é." Não, mas olha como o seu trabalho, como reverbera na sociedade que a gente vive, impacta,
né, que você falou agora há pouco, você não queria muito ser exemplo, né, e ter Uhum. esse lugar da representatividade, porque eu penso muito sobre isso. Conversei com a Thaís Araújo outro dia, que a gente gravou um episódio também, porque às vezes pesa um pouco essa coisa de você estar representando um povo, sendo que somos muitos, e a resposta dela é É, lindíssima, tem a ver com isso, com você representar algumas pessoas, aí precisam de outras pessoas para representar outras pessoas, porque somos muitas e muitos. sim. Ainda mais quando a gente fala da população negra, que é a maioria, né, no Brasil. Mas quando você é um ensinamento, você tá dando uma aula mesmo para todo mundo, para quem contrata e para quem trabalha. De falar isso, de Uhum. chegar e falar: "Ah, tá, quando me pedirem um descontinho, acho que eu vou mandar essa que a Verônica mandou, vamos ver", Eu né. fiz uma postagem super simples, assim, ó, e eu não tenho planejamento estratégico de conteúdo. Vem alguma coisa na minha cabeça, eu vou lá e posto. E aí eu estava falando do sonho de ter uma lava-louças. Aham. E porque aí eu falei: "Muitas casas que eu ia tem, e a pessoa não deixava eu usar". E o que ia otimizar super o tempo de trabalho, porque enquanto tô lavando louça, a pessoa tá perdendo tempo, porque eu cobrava por período. E eu nunca entendi isso de não deixar usar. E aí muitas pessoas falaram: "Cara, eu tenho uma faxineira que vem aqui toda semana, eu tenho uma lava-louças e eu acho que ela não sabe usar, Aff. e aí eu não eu cara, não faz sentido nenhum". E aí a pessoa falou: "Pois é, agora que eu acabei de entender isso, se você não tivesse falado eu não tinha pensado sobre isso". Mas foi muita mensagem, assim. Sobre a máquina de lavar a louça. E E é e verdade mesmo, né, o povo não gosta que mexa, nem usa, não é. sei se é porque gasta energia, de repente, mas realmente é um contrassenso. Gente, as pessoas desligam a água quente no dia da faxineira, pra faxineira não gastar água quente. Não, tem umas, né, eu fiz faxina algumas vezes, trabalhei numa casa de família mensalista, que a minha mãe fazia faxina nessa casa, e aí a patroa dela ficou grávida. E aí ela chegou pra minha mãe um dia, assim, bem na cara de pau mesmo e falou assim: "Ai, Val, você não conhece uma menina?" Aí a mãe assim: "Uma menina? Conheço várias, né, mas pra quê?" Aí ela falou: "Ai, que eu tô grávida", e aí a gente conversando que eu e meu marido, a gente acha melhor ter uma pessoa todos os dias, né. E aí ela chegou em casa e mandou essa e não me forçou a ir, mas Uhum. já, né, a gente cresce, assim, num contexto bastante desfavorável, Sim. você já entende rapidamente o valor de tudo, inclusive Uhum. da presença da sua mãe, que é bem rarefeita, É. acontece só nos finais de semana. E você sabe o preço das coisas, porque tem um adulto o tempo todo falando quanto que custa tudo, se vai ter dinheiro Sim. pra comprar ou não, então você desperta muito cedo, né, pra valorização das coisas. Aí eu resolvi ir, e fui, né, não tinha muita opção, só tinha aquela. E aí tudo duro, né, já descia 3 quilômetros antes, porque esses bairros também não tem transporte público, aí caminhava 3 km Sim. só pra ir, 3 pra voltar. E essa coisa também dessa louça, né, porque você falou isso, eu me lembrei que muitas vezes estou na casa de amigas, de amigos, e quando eu mando esse papo reto também, as pessoas ficam mais assim, principalmente Uhum. as íntimas, que é você Uhum. marca um jantar um dia antes da faxineira vir, né, que já é pra deixar aquela bagunça toda É. para aquela pessoa que vai vir, mas não tá combinado isso, né, o combinado é Uhum. ela cuidar de uma casa que moram 2 ou 3 pessoas no máximo, não Sim. 17, não 7, 10. Aí cai, quebra uma coisa, você vai ajudar a limpar, a pessoa fala: "Não, não, não, não", a dona da casa sabe, como se Uhum. limpar fosse realmente muito ruim, né. É, e disso que você estava falando, uma amiga minha que a mãe é empregada doméstica, ela contou e eu fiquei chocada que a mãe teve a folga no Natal pra passar o Natal com a família, mas quando ela voltou, tipo, dia 27, 26, 27, a louça do Natal estava toda esperando ela, e os pratos ainda estavam na mesa. Então a pessoa pensa exatamente isso, fala: "Não, não precisa, amanhã é o dia da fulana vir aqui". E as pessoas na minha concepção, cuidar de louça é a manutenção da sua casa, você tem que fazer isso. Não devia ser a responsabilidade de quem faz faxina devia cuidar de outras coisas. E me dói pensar que as pessoas ainda têm um amigo meu também, coisa de falar para amigo próximo, um amigo meu falou que às vezes uma coisa, sei lá, pingou o ketchup na parede na hora que ele fez assim, e aí ele falou: "Ai, deixa aí". Aí eu: "Amado, como assim?". E aí ele ficou tão sem graça, ele falou: "É, não tinha pensado".
Então, geralmente é isso, as pessoas não param pra pensar. Não param e tá nesse lugar de é um serviço barato, né, vamos falar por Sim, aí para quem contrata na maioria das vezes. sim. Então é um dinheiro e é uma pessoa, tudo meio descartável. Então